Olá, amigos. Vamos agora à questão número 5. Dado o circuito da figura, determine os potenciais elétricos nos pontos A e B. Então, para nós calcularmos o potencial elétrico nos pontos A e B, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar o que nós temos no circuito. Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa DDP total, ou seja, quem alimenta o nosso circuito. Nós temos um polo positivo e um polo negativo, e como esse circuito é de uma fonte única, o que acontece com a corrente elétrica? Ela sai sempre do polo positivo para o polo negativo. Repare, ó, ela tem esse sentido, a corrente I, né? Ela vem por aqui, ó, chega aqui no ponto A, passa pelo ponto A, pelo resistor de 5, passa aqui pelo fio terra, né? Ela não vai para a terra, passa pelo resistor de 3, pelo ponto B e chega ao polo negativo. Tá aqui a corrente elétrica, esse é o caminho que ela faz, né? No caso aqui, no sentido anti-horário, correto? Bom, e como é que eu calculo essa corrente? Ela é muito simples, o cálculo dela é muito fácil. A gente pega I é igual a U sobre R, a primeira lei de Ohm, né? Eu uso sempre a primeira lei de Ohm, costumo usar geralmente aquele macetinho do triângulo. Parece besta, né? Parece uma coisa boba, mas não é. Reparem lá. Eu uso sempre assim, ó, aqui em cima no topo do triângulo U, aqui R, aqui I, né? E quando eu quero alguma coisa, eu tampo aquilo que eu quero. Por exemplo, se eu quero U, ó, repare que é do lado um do outro é R vezes I. U é igual a R vezes I. Se eu quero R, ó, eu tampo R e coloco U sobre I. E se eu quero I, ó, é bem fácil, é U sobre R. Aqui, ó, é o meu cálculo. No caso, para calcular o I total, eu vou pegar o U total e vou pegar a minha resistência total, que no caso, nesse caso aqui, a resistência equivalente ou resistência total é a soma das resistências, já que estão todos sendo percorridos pela mesma corrente. Então, isso aqui é uma associação em série. O cálculo do I, então, vai ficar bem simples, né? Como é que a gente calcula a corrente elétrica total do circuito? É 18 dividido, senhores, pela soma de quem? Das resistências. No caso, vai ser 1 mais 5 mais 3. Ok? Isso dá 18 sobre 9, né? Logo, a minha corrente, ou a corrente do circuito, é igual a 2 amperes. Isso, pelo menos, nessa parte do circuito, ou seja, nessa malha, porque ela é uma malha única do circuito. Ok, meus amigos? Então, agora é bem simples o cálculo da DDP entre os pontos... da DDP não, ele quer o potencial nos pontos A e B. Então, como é que a gente faz aqui? É bem fácil a diferença de potencial. Senhores, como eu quero a diferença de potencial entre A e a Terra... Ah, Douglas, mas por que você vai usar a diferença de potencial entre o ponto A e a Terra? Porque eu sei que o U de A à Terra, porque a corrente tem esse sentido do A para a Terra, aqui, vai ser o V de A menos o V da Terra. Certo? E como eu sei que o potencial elétrico da Terra ele é nulo sempre, logo a diferença de potencial entre o ponto A e a Terra vai ser igual ao próprio potencial da Terra. Então, isso aqui vai ser a resistência que eu tenho entre o ponto A e a Terra vezes a corrente. Como eu já tenho a resistência entre o ponto A e a Terra, que é 5, e eu tenho a corrente elétrica que nós já calculamos, que é 2, isso vai ser igual a V de A menos 0. Senhores, o 0 a gente elimina, logo V de A é igual a 10 volts. Repare que o valor do potencial de A é positivo, o sentido da corrente, né? Olha lá, indica isso, tá certo? Ah, Douglas, e como é que a gente calcula agora o potencial de B? Aí a gente vem da Terra para o ponto B, já que é o sentido da corrente. Vai ser assim, ó, o da Terra em relação a B
vai ser V da Terra, que a gente sabe que é 0, menos o V de B, certo? Repare que o V da Terra sendo 0, e aqui ó, a gente vai usar a outra resistência, a resistência onde está ligado a Terra e o ponto B. Então, no nosso cálculo vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 é igual a 0 menos VB. Logo, VB é igual a menos 6 volts. Potencial negativo, né, fluindo da Terra para o ponto B. Ok? Um grande abraço, amigos, e até a próxima, senhores.